Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula aí de Psicologia do Esporte. Hoje falaremos sobre estratégias de enfrentamento ou enfrentamento ao estresse. Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês acompanharem, certo? Mas antes, né, só para vocês entenderem um pouco melhor, existem diversas teorias que falam sobre enfrentamento ou o que a gente chama de coping, ok? Coping vem do verbo to cope em inglês, que é enfrentar. E existem diferentes teorias, então, sobre o coping especificamente, certo? Começou com uma abordagem mais psicanalítica, né, em que o coping era entendido como reações vinculadas a reações do inconsciente relacionadas a questões de mecanismos de defesa do indivíduo sobre determinado estressor. Depois, essa teoria psicanalítica acabou recebendo diversas críticas e acabou se trazendo uma teoria mais cognitivista, que é até então a mais conhecida teoria sobre coping, que é baseada em dois autores, Lazarus e Foucault. Eles diziam que os enfrentamentos eles podem servir para resolver de fato o problema ou lidar com alguma emoção. Porém, essa teoria, né, cognitivista de Lazarus e Folkman, apesar dela ser a mais conhecida, né, mais divulgada desde 1984, enfim, ela recebeu também inúmeras críticas. E a principal crítica que ela recebe é que essa divisão entre estratégias, né, voltadas a enfrentar o problema ou resolver alguma emoção era muito simplista, tendo em vista que é um processo muito complexo envolvido. E algumas estratégias poderiam ser classificadas tanto para resolver o problema como lidar com alguma emoção. Então, essas são algumas críticas, além do que essa teoria de Lazarus e Folkman não abordava a questão de desenvolvimento humano, né? Que crianças, era como se crianças e adultos respondessem da mesma forma aos estressores, e o que não faz sentido, né? Então, surge o que atualmente a gente conhece como teoria motivacional do coping, ok? Ela foi proposta por dois autores, especialmente, a Ellen Skinner e a Melanie Zimmerman Beck. E é a teoria mais atual que a gente tem, né? Uma teoria aí que ela surge em 2003, que foi a estruturação dela de fato, mas tem inúmeros, né, materiais, enfim, o livro mais conhecido, mais completo, não mais conhecido, mas mais completo da Ellen Skinner e da Zimmerman Beck é de 2016, então, assim, bem recente, né, comparado com as outras teorias. E é essa teoria especificamente que eu venho trazer para vocês hoje, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês conseguirem acompanhar e entenderem um pouco melhor, né, do que eu estou falando. Bom, pessoal, então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o estresse, né? A gente já falou na aula passada que o estresse é toda situação que provoca um determinado desequilíbrio entre o que é esperado do ambiente e a capacidade de resposta do indivíduo, certo? Isso que desperta esse mecanismo de estresse é o que a gente chama de estressor, é o gatilho, né? É aquela situação específica que desencadeia todo esse processo de reações, ok? E essas reações, elas podem ser cognitivas, ou seja, da ordem do pensamento, fisiológicas, né? A gente viu semana passada as reações do cortisol ao organismo. Elas podem ser respostas comportamentais, ou seja, ações que a pessoa vai ter diante daquilo, e emocionais, ou seja,
que emoções a pessoa vai ter baseado naquele estressor específico, ok? Bom, então a gente viu o que é estresse, o que é um estressor, e agora a gente precisa entender o que é um enfrentamento. Então, o coping, né, ou o enfrentamento, o coping é traduzido como enfrentamento, são esforços individuais para manter, restaurar e reparar as necessidades psicológicas básicas. Então, vocês devem lembrar lá da teoria da autodeterminação, do Deci Ryan, sobre motivação, que eles afirmam que existem 3 necessidades psicológicas básicas: a autonomia, relacionamento e competência. A autonomia diz respeito à capacidade de escolhas, do indivíduo fazer escolhas livremente. O relacionamento diz respeito ao sentir-se conectado e seguro com o outro. E a competência de ser efetivo, né, nas interações que estabelece com o meio, com o ambiente. Bom, o que acontece? Segundo essa teoria motivacional do coping, aliás, motivacional justamente por conta dessa parte, né, relacionada à motivação descrita por Deci Ryan na teoria da autodeterminação, mas frente a um determinado estressor, a gente percebe um desequilíbrio em uma dessas 3 necessidades psicológicas básicas. Pode ser que mais de uma seja afetado? Pode, possível também, ok? Mas a gente percebe esse desequilíbrio em uma dessas 3. E esse estressor, ele pode ser visto ou como uma ameaça ou como um desafio. Uma ameaça a uma das 3 necessidades psicológicas básicas ou um desafio a uma dessas 3 necessidades psicológicas básicas. E isso acontece perante o quê, gente? Perante a interpretação que a pessoa vai fazer daquele determinado estressor, né? Vamos pensar o seguinte: temos um atleta que vai para uma competição, ok? Esse atleta, ele pode enxergar essa competição pode ser o estressor, ok? Porque é algo que desequilibra, te deixa alerta de alguma forma, enfim. Alguns atletas podem considerar esse estressor competição como uma ameaça à competência, por exemplo. Eu não sou bom o suficiente para aquela competição. Aquela competição só tem pessoas egoístas que só pensam, né, no próprio umbigo, eu não consigo contar com ninguém. Ou eu tenho que ir para aquela competição porque os meus patrocinadores precisam que eu ganhe a competição. Então, aquela competição passa a ser estressante, né? Uma ameaça para mim. Então, percebam a interpretação que a pessoa vai fazer sobre aquele determinado estressor, que pode estar vinculado a uma das 3 necessidades psicológicas básicas, dependendo de como a pessoa interpretar aquele evento, ok? Ou ela pode entender aquela competição como um desafio, ou seja, não, é desafiador para mim, né, competir. Aquele estressor, ele me faz querer me superar. É nesse sentido o desafio, ok? Normalmente, quando as pessoas interpretam o estressor como uma ameaça, elas tendem a enfrentar essa situação de uma forma mal adaptativa. E quando elas enxergam o estressor como um desafio, elas tendem a enfrentar de uma forma mais adaptativa, certo? Adaptativo, gente, ou mal adaptativo, a gente poderia considerar adaptativo, que tem um bom desfecho, é algo positivo, e mal adaptativo é algo que não funciona tão bem, né? Ou algo. A gente chama na psicologia de disfuncional, mas é algo que não vai trazer bons resultados. Para ser considerado adaptativo ou mal adaptativo, a gente sempre avalia no longo prazo. Por quê? Algumas estratégias elas podem ser muito adaptativas num curto espaço de tempo,
Porém, se ela se mantém várias vezes, em um longo período de tempo, ela vai ser disfuncional. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar mais claro. Imaginem uma mulher na TPM que quer discutir a relação com o namorado, com o marido. E esse namorado, marido, foge. Ele percebe que a mulher está na TPM, então ele evita falar sobre aquilo e sai de casa. Isso num curto espaço de tempo é algo adaptativo, porque se eles forem discutir ali, né, com a mulher na TPM, provavelmente vai dar briga, né? Os ânimos vão se voltar, enfim, eles não vão chegar a lugar nenhum. Porém, se esse cara sempre foge dessa discussão, eles não vão estar resolvendo o problema de fato. Então, em longo prazo, essa fuga é mal adaptativa, ok? Deu para entender, pessoal? Então, primeiro a gente tem o estressor, aí vem a interpretação que o indivíduo vai fazer sobre aquele estressor, e aí, frente a essa interpretação, que pode ser de ameaça ou desafio a uma das 3 necessidades psicológicas básicas, autonomia, competência e relacionamento, a pessoa pode enfrentar aquele estressor de uma forma mais ou menos adaptativa. Pois bem, aí, o que Helen Skinner e a equipe dela fez lá em 2003? Eles fizeram uma super revisão sistemática. Quando digo super, é super mesmo, né? Algo gigante assim. Em que eles buscaram todos os artigos internacionais que falassem sobre enfrentamento de estresse. E aí eles chegaram à conclusão que foram registrados mais de 400 comportamentos diferentes de enfrentamento. Gente, 400 comportamentos é muita coisa. E aí cada um falava uma coisa, enfim. Então, o que elas fizeram? Elas montaram uma estrutura hierárquica, ok? Na base da nossa pirâmide, imagine uma pirâmide. Na base dessa pirâmide existem os comportamentos de coping. Comportamentos que servem para enfrentar diretamente aquele estressor. Então, por exemplo, a pessoa pode chorar, a pessoa pode estudar para procurar entender melhor aquele estressor, ela pode conversar com um familiar, com um amigo, ela pode, no caso de crianças, né, como brincar para lidar com aquela situação estressante, enfim, são os comportamentos mais diretos, certo? E que nessa construção teórica aí que elas fizeram foram esses 400 comportamentos de enfrentamento. Então, na base da nossa pirâmide, a gente tem comportamentos de enfrentamento. Aí, o que elas perceberam? Que alguns desses comportamentos, eles apresentam uma mesma função. Então, elas foram agrupando esses comportamentos de coping de acordo com a sua função. E aí a gente tem a parte intermediária da pirâmide, que é o que elas chamam de estratégias de enfrentamento. Então, estratégias de enfrentamento nada mais é do que um agrupamento de comportamentos de coping que apresentam uma mesma função, ok? Mas mesmo assim, mesmo agrupando, né, nesses artigos, elas perceberam mais de 100 categorias de enfrentamento, de estratégias de enfrentamento, né? Então, por exemplo, eu disse para vocês que a pessoa poderia brincar, poderia assistir um filme, poderia, né, ler alguma coisa. Qual é a função disso? A função é distração. Então, distração nada mais é do que a estratégia de enfrentamento que engloba todos esses outros comportamentos de coping. Tudo que a pessoa usa para se distrair está dentro desses comportamentos de coping, ok? Então, primeira a base da pirâmide, comportamentos de coping, aí é feito um agrupamento de acordo com a função desses comportamentos e a gente chega na parte intermediária, que são as estratégias de enfrentamento.
E aí, ainda sobraram 100 e poucas, né, estratégias de enfrentamento, ainda é bastante. Então, para uma maior padronização, elas agruparam novamente essas estratégias de enfrentamento em uma categoria de mais alta ordem, que é a ponta da nossa pirâmide. E nessa ponte está o que elas chamam de famílias de Kolbe. Então, famílias de Kolbe nada mais é do que um agrupamento de acordo com a função de estratégias de enfrentamento. E estratégias de enfrentamento, por sua vez, são agrupamentos de comportamentos de Kolbe. Nesse exemplo que eu dei para vocês, do brincar, ver um filme, né, que pertencem às estratégias de enfrentamento de distração, a distração, ela é vinculada à família de coping de acomodação. Acomodação não é algo negativo, gente, ok? A acomodação vem no sentido de aceitar aquela situação, de flexibilizar, de distrair. Então, a pessoa está um pouco mais aceitando, de fato, né, aquele estressor, ok? Então, o que elas classificaram? Elas classificaram essa ponta da pirâmide em 12 famílias de coping. 6 adaptativas e 6 mal adaptativas. Se são 12, né, famílias de coping e se são 3 necessidades psicológicas básicas, então a gente tem 4 famílias de coping para cada necessidade básica, ok? 4 para relacionamento, 4 para competência e 4 para autonomia, certo? Sendo 2 de cada com estressor, 2 adaptativas e 2 mal adaptativas, 2 com o estressor tendo sido interpretado como um desafio e 2 com o estressor tendo sido interpretado como uma ameaça, ok? Então, se eu enxergo aquele estressor como um desafio ao meu relacionamento, eu posso ter a autoconfiança e aí estratégias, né, comportamentos vinculados à autoconfiança, que é excelente, né? Então, por exemplo, a pessoa falar para ela mesma que tudo vai dar certo, que vai ficar bem. Enfim, depois eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, ok? De cada uma dessas famílias de coping. Ou eu posso buscar suporte. Então, relacionamento consigo ou relacionamento com outros, que aí, no caso, essa busca por suporte, ok? Agora, se eu entendo esse estressor como uma ameaça ao relacionamento, eu posso me isolar ou eu posso delegar responsabilidade de algo que seria meu para o outro. Coloco a culpa no outro, né? Ah, por causa de fulano que isso está acontecendo, ok? Não é adaptativo. Se eu enxergo o estressor como um desafio à competência, eu posso ter a resolução de problemas, que de todas, gente, seria a mais efetiva, tá? Das famílias de coping seria mais efetiva. Ou busca de informações. Se eu enxergo esse estressor como uma ameaça à minha competência, eu posso ter o desamparo. Desamparo é a pior família de coping, gente, é o fundo do poço, né? A pessoa está completamente sem sentido ali. É o fundo do poço mesmo, tá? É pior que existe. Eu tenho desamparo. Ou se eu também posso, se eu interpreto também esse estressor como uma ameaça à competência, eu posso usar a fuga. Se eu enxergo esse estressor como um desafio à autonomia, eu posso usar a acomodação ou negociação. Se eu enxergo esse estressor como uma ameaça à autonomia, eu posso ter a submissão ou oposição. Ok? Para facilitar, eu coloquei aqui o estressor dor. A gente sabe que atletas e pessoas, né, que acabam buscando aí o alto rendimento, acabam se deparando com uma dor bastante frequente, né? Dor muscular, dor por alguma lesão, enfim, então a dor é presente. E aqui eu coloquei exemplos de frases que a pessoa pode ter para cada uma das famílias de coping, acho que vai ajudar vocês, né? Então, estratégias adaptativas relacionadas à autoconfiança. Sinto que sou forte e a dor vai embora. Então, pessoas se fortalecendo ali, né?
Busca de suporte. Procura um médico ou fisioterapeuta quando estou com dor, ou seja, ela busca alguém que pode ajudá-la. Resolução de problemas. Penso em me alongar. Gente, parece bobo isso, né? Mas essas frases eu acabei trazendo da minha tese de doutorado, que é justamente sobre o coping da dor em bailarinos. E os bailarinos treinavam, ensaiavam e não se alongavam depois. Eles não percebiam que essa poderia ser uma medida prática, de fato, para ajudar a diminuir a dor. Por quê? Quanto mais tempo, né? Quanto eu faço um alongamento ou uma caminhada mais leve, né? Indiretamente eu estou liberando ácido lático, que é o que vai me dar essa sensação. O excesso de ácido lático pode me dar essa sensação de dor depois, né? A dor tardia. Então, alongar ajuda bastante. Busca de informação. Busca informações sobre o que fazer para diminuir a dor. Então, a pessoa vai estudar um pouco sobre, né? Bacana. Acomodação. Procuro me distrair para tirar o foco de atenção da dor. Isso é algo muito utilizado, gente, especialmente em hospitais. E funciona de uma maneira excelente, assim. Quando a pessoa tira o foco da dor, quando ela está muito centrada naquela dor que ela está sentindo, a percepção é que a dor aumenta. Então, se a gente tira o foco de atenção daquilo, né, a pessoa procura se distrair, a tendência é que essa dor diminua ou às vezes até suma, ok? Negociação. Negocio com o treinador para não fazer para não fazer treinos tão pesados, né? Porque a pessoa está com dor. É que elas são adaptativas, certo? Agora vamos ver como seriam estratégias mal adaptativas. Então, delegação. Dependo do médico decidir se eu posso continuar a treinar, ou seja, a pessoa está colocando a responsabilidade que seria dela no médico, né? Ou em alguma outra pessoa. Eu estou com dor, foi porque o treinador passou uma carga muito intensa. Ou algo nesse sentido. A pessoa não está assumindo isso para ela, né? Está simplesmente delegando para o outro. Isolamento. Afasto-me por não poder contar com ninguém. Desamparo, sinto que não existe mais tratamento para minha dor, né? A pessoa completamente desamparada, completamente sem sentido, lá no fundo do poço, né? Fuga, falta os treinamentos para não sentir dor. Isso pode ser adaptativo em curto período de tempo, mas em longo não vai ser, né? Submissão, quando estou treinando, eu penso que não vou conseguir fazer algum movimento porque estou com dor. Dentro da submissão, a gente tem a ruminação, que é a pessoa ficar ruminando aquele pensamento. Então, o tempo todo ela fica pensando que ela não vai conseguir, que ela não vai conseguir, talvez não consiga de fato, né? Oposição. Oposição vem no sentido de confronto, né? De violência, realmente. Então, penso em me vingar dos meus colegas porque não são compreensivos com a minha dor, por exemplo. Bom, essas seriam, então, alguns exemplos das 12 famílias de coping. E aí, então, é necessário a gente avaliar como o atleta percebe a dor, como ele interpreta esse estressor, quais são as estratégias de enfrentamento que ele costuma utilizar, quais são os comportamentos de coping que ele usa, e transformar, né, as mal adaptativas em adaptativas. Aí vocês podem perguntar, tá, Andressa, mas como eu faço isso? Primeiro, psicoeducação. Então, orientar a pessoa para formas que ela tem diferentes de reagir é uma possibilidade, né? Depois, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar disponível o link da minha tese para vocês, que lá eu mostro, eu criei um jogo de tabuleiro que eu usava com as bailarinas adolescentes, né, para mostrar para elas o que funcionava, o que não funcionava, né, para refletir em conjunto sobre outras formas de agir perante aquela determinada situação. Usei também tipo uns cartões assim de enfrentamento em que eu tinha no formato de pranchas assim, né? Elas tinham algumas opções de enfrentamento, tanto adaptativas quanto mal adaptativas. E aí eu ia trazendo e a gente ia conversando em grupo sobre o que elas achavam que funcionava e o que não funcionava, o que elas percebiam que elas faziam e o que não,
para ir em conjunto com o grupo e discutindo as melhores possibilidades para enfrentar aquela situação. Então, são alguns recursos aí que vocês podem criar, né, o que vocês podem utilizar para ajudar a pessoa a transformar, né, essas ações mal adaptativas em adaptativas. E, claro, o diálogo é fundamental, né, a conversa sobre isso é bastante importante, ok? Ajuda a pessoa a refletir sobre, a pensar sobre o que ela faz e, de certa forma, acaba desempenhando, né, uma resposta mais assertiva frente a essas determinadas situações estressoras, ok? Bom, pessoal, é isso. Essa teoria é bastante complexa, ok? Espero que vocês vão acompanhando, né? Leiam os materiais que eu passei. Vou deixar disponível também o link da minha tese, quem tiver interesse. Ela é bem extensa, mas se quiser focar só naquele ponto específico, né, sobre coping, ou então ver no final, eu dou tem algumas imagens sobre esse jogo de tabuleiro, sobre as pranchas, enfim, acho que pode facilitar para vocês, ok? Entenderem um pouco melhor isso que eu estou falando. E justamente por ela ser uma teoria mais complexa e tudo mais, amanhã a gente vai fazer um exercício avaliativo envolvendo o coping, certo? Vai ter uma pontuação, uma bonificação, ok? Em termos de nota, eu vou estar disponível de forma síncrona via Teams, caso alguém tenha alguma dúvida, ok? Para quem está assistindo essa aula depois, né? Ou enfim, é a aula do dia 9 de setembro, que vou estar de forma síncrona no Teams. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o exercício, pode questionar, ok? Se não, só responde, né? E tá tudo bem também, ok? Então, boa semana aí, restinho de semana para vocês, e nos vemos amanhã.